Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria vamos dar sequência aos nossos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical, na sequência de estudo, lição de número 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. A nossa leitura bíblica em classe está capítulo 6, versículo 1 ao 14. Estudaremos com base nos tópicos: o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Tópico 2, Amã é chamado para honrar Mardoqueu. E o último tópico, a síndrome de imperador. Queridos irmãos, vamos logo para o comentário da aula de hoje, ok? Nós encerramos a lição anterior falando que a alegria de Amã, ela é passageira. Isto é, ela se esvai. Por quê? Porque ele não consegue receber a glória de Mardoqueu. Recebe de todos os outros príncipes, nobres, servos do rei Assuero, mas quando chega em Mardoqueu, ele vai ter que sentir exatamente a humilhação. É ao contrário que a gente pensa que Mardoqueu estava sendo humilhado. Porque a Mardoqueu, esta pessoa, esse personagem, é tipo da palavra de Deus que não se curva para Satanás. Que o Satanás é um tipo de Amã. A lição de número 11, Esté pediu um banquete. Agora, lembrando que Esté é um tipo da igreja. Agora temos Mardoqueu, veja, que pede, temos Mardoqueu que está sendo ameaçado de morte junto com seu povo, e agora, ao saber da notícia, Esté vai até o rei e consegue, em primeira instância, a graça do rei, porque o rei, ele coloca o cetro e Esté é favorecida, ok? Então ela pediu um banquete. Esté, tipo da igreja que pede um banquete. Você já parou para pensar quando será esse banquete? Isto dentro da área escatológica? Se Esté é a igreja, então há uma promessa de Deus para Deus esmagar Satanás debaixo dos pés da igreja. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então, diante da vinda de Jesus, com poder e grande glória, o pedido de Esté, a igreja será realizado. Por quê? Porque é ali que vai se cumprir exatamente a palavra que Satanás será esmagado debaixo dos vossos pés. Então Amã será esmagado pelo pedido de Esté. Então a vontade de igreja é exatamente desmascarar Amã. Quem será envergonhado? Veja que o banquete é um banquete que tem vinho, representa sangue. Lembre que no ato da ceia, o sangue de Jesus é representado pelo vinho, e no dia da vingança do nosso Deus, ele vem como aquele que pisa a uva no lagar. Aleluia. Então, qual é a sua petição, igreja? Esté. Esmagar debaixo dos pés a serpente. Por quê? Porque assim também o Filho de Deus esmagou na cruz do Calvário. Ele pisou, porque lá o texto de Gênesis 3 e verso 15 diz: e ele, a semente da mulher, pisará a cabeça da serpente. Então veja que assim como Jesus pisou a uva no lagar, a igreja também será vitoriosa, porque pisará também a uva no lagar. Agora veja no versículo 8, estou no capítulo de número 11, capítulo de número 6, lição 11. A destituição dos inimigos. Isto é um favorecimento de Deus ao seu povo. O povo de Deus entrará na eternidade com Deus sem inimigo nenhum para enfrentá-lo. Então é um ato da graça de Deus quando os inimigos são destituídos. Haverá uma reunião que Amã será envergonhado.
versículo 9, capítulo 6. Amã não tem ideia, é só ler o versículo, estou comentando. Amã não tem ideia do que vai acontecer. Por quê? Porque quando ele sai no seu coração, achando tal, porque Esté havia convidado para o banquete junto ao rei, saindo alegre, de bom ânimo, quem ri por último, ri melhor. Aleluia. Então Mardoqueu é a palavra que nem treme diante de Amã. A palavra nunca se curvará ao diabo. Em Mateus capítulo 4, Jesus nunca se curvou na tentação a Satanás. Então essa fúria de Amã será destronada e o povo de Deus terá vitória plena pela palavra e na palavra. Todo Amã, ele tem umas eres. Então veja o casamento de duas pessoas da mesma família odiosa. Aquelas pessoas que estão dentro do contexto da loucura. Se o Amã está louco, imagine as eres. Então, todo Amã tem umas eres e é uma loucura só. Imagine quem é o diabo aí que está na vida e o demônio que está na vida de alguém. Então, tem o diabo, o Satanás, o líder dos demônios, e tem os demônios. Então, parece aqui, nesse texto aqui, que o diabo vai ser Zeres e o Amã vai ser o demônio. Por quê? Porque Zeres vai mandar em Amã. Você já parou para pensar? Amã, o segundo maior no reino, porque é depois de Assuero, agora mandado pela Zeres, sua mulher. Veja que loucura. Versículo de número 11. Amã tinha riqueza, glória efêmera, tinha uma multidão de filhos, era engrandecido pelo rei, tinha a exaltação do rei, estava sobre os príncipes e sobre os servos do rei. Quantas não são as honras registradas no livro? Aqui a mantém em relação aos outros. Primeira coisa, veja, ele tinha glória. Segundo, multidão de filhos. Terceiro, engrandecimento. Quarto, exaltação. Quinto, posição. Ele tinha servos. Tinha exclusivismo, porque achando ele, ao ser chamado pela rainha Esté, ele se achava o exclusivista ou exclusivismo do reino. Isto está no versículo 12. No verso 13, quando ele diz assim: tudo isso não me satisfaz. Veja o que o diabo, os demônios, fazem na tentação. Enquanto não me prostrares, não foi assim que Amã queria que Amã queria que Mardoqueu se prostrasse? Veja na tentação no deserto. Veja que foi por 3 vezes que o diabo quis que Jesus se prostrasse. Então no versículo 13, quando ele disse assim, Amã, em relação a Mardoqueu, tudo isso não me satisfaz. Ou seja, ele queria 100% da glória. Ele tinha todas as outras coisas, menos a prestação de homenagem ao se curvar de Mardoqueu. Então isso é coisa do caráter de Satanás na própria vida de Amã, querendo muito mais. Toda a glória que Amã tinha no reino não lhe satisfazia, pois tem um tal do Mardoqueu que é pedra de tropeço no seu sapato. Satanás tentou a Cristo no deserto. Agora imagine se fosse aqui uma tentação também do diabo em relação a Mardoqueu. Será que o diabo não ia também tentar Mardoqueu a se curvar, dizendo, eu te dou todo este reino? E ele estava no reino. Eu te dou todo esse dinheiro. Ele tinha muito dinheiro. Então ele tinha o dinheiro e tinha as pessoas. Ele ofereceu o reino para Jesus e ofereceu riqueza. A glória e o reino. A glória é a riqueza, é o dinheiro.
e o reino são as pessoas. Mas Mardoqueu não se curvava, não se nem tremia diante dele. Agora, observando como o diabo ele dá tudo para que Mardoqueu se curvasse e o adorasse, se fosse numa ocasião de uma semelhante tentação, que é vista lá em Mateus capítulo 4, Amã tinha um ódio terrível só de ver Mardoqueu sentado à porta, na posição que a igreja vai estar um dia com Cristo sentado no trono. Você já parou para pensar que aquilo que o diabo pensava: subirei acima das estrelas de Deus, os serafins, que está acima do trono, voando, santo, santo, santo é o Senhor. E ele disse, serei semelhante ao Altíssimo, ele dizendo, sentarei no trono, no meu trono. Não sabia ele que aquele trono era do Filho. E não sabia ele que o Filho ia dar para quem vencer. Apocalipse 3:21. Então imagine aí você sabendo hoje, que o diabo sabe que você vai estar no trono com Jesus. Veja, a posição da igreja sentada com Cristo nas regiões celestiais. Versículo 14. Veja se o diabo não está em Zeres, ou se não é a própria Zeres aqui, na tipologia. Veja dizendo, faça uma forca. Faça aí com quase 25 metros de altura. Agora imagine a proporção da altura que essa forca tinha para enforcar um homem pequeno. Veja que audácia. A mulher manda nele. Você entende essa situação? Que aqui ela estava mandando nele porque ele foi fazer o que ela mandou? Ele foi fazer e ainda com pressa. Porque ele ia matar Mardoqueu na forca e ia só pedir autorização ao rei. Mas não sabia o rei que enquanto ele estava planejando com as Zeres, o diabo e seus demônios, Deus não dorme. Então saiu o sono do rei. Deus nunca dorme. De eternidade a eternidade, de eternidade até a eternidade, o Senhor não dormitará, o Senhor não tosquenejará, Ele é o guarda de Israel. Então dá para desconfiar que o diabo aqui nessa história é a mulher. E Amã é o demônio, na tipologia. Então Amã tinha toda a honraria no palácio, mas ele tinha que, veja, diante das honrarias, sendo o segundo no reino, quando estava diante da mulher, a mulher fazia com que ele fizesse o que ela queria. Faça uma forca, ele foi e fez. Faça com pressa, fez com pressa. Então Amã manda em todos, abaixo do rei. Mas a mulher manda nele. Então, veja aí, no capítulo de número 6, versículo de número 1. Então, vamos lá. Capítulo de número 6, versículo 1. Dando aí continuidade, sequência à nossa aula. Então, diz o texto bíblico no versículo 1 do capítulo 6 de Esther. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. O rei disse, eu não consigo dormir. Então traz aí o livro das crônicas da vida do reino. Traz aí os acontecimentos do passado que houve no reino. O Pai Celestial nunca dorme. Isaías disse, não dormitará nem tosquenejará, são palavras sinônimas. Isto quer dizer que Deus não tem sono leve e nem cochila. Estas são as palavras sinônimas de dormitará e tosquenejará. Então o Pai sempre lê o livro da história da criação. E se você está incluído, ele lê o teu livro. Ele lê a tua história. E a tua história está linda, porque estará no livro para ser premiada bem ali no futuro. Era hora de dormir, mas o rei Assuero disse, não consigo dormir. Na hora que o inimigo está querendo fazer o mal, foge o sono do rei.
Você dá para perceber como Deus está na história de uma forma indireta. A gente lê os textos e cadê Deus? Está aqui Deus. O sono do rei sumiu. Deus está na história. O sono do rei sumiu. Enquanto o sono do rei sumiu, a história que ele vai ler vai ser a de Mardoqueu. Eu tenho culpa se a de Mardoqueu vai estar ali na história, logo para ser premiado. Chegou o momento de premiar aquele que salvou a vida do rei. Então a tua história será lida. Traga-me as crônicas. Todas as nossas obras estão registradas ali, nas crônicas divinas do céu. Deus vai justamente ler a passagem que você fez uma boa ação no reino de Deus. Porque o Senhor deseja premiar. Ele pergunta aos anjos, vocês já premiaram lá na terra o João, a Maria, a respeito dessa ação que ele fez em prol do reino? Os anjos vão dizer, não, ninguém premiou não, Senhor. Então traz aí a coroa, traz aí as vestes reais, glória a Deus. Então nós temos até cavalo. Você não leu o Apocalipse, que a igreja vem montado no cavalo, juntamente com Cristo. Cristo vem no cavalo branco, é o exército. Essa história está em Mardoqueu. E na tipologia é real isto. Isto está acontecendo e vai acontecer. Então veja que na nossa história que vai ser lida e ser premiada é aquilo que nós fizemos no passado, que para muitos está perdida no tempo. Lembre-se, o rei não está dormindo, fugiu o sono do rei, e o rei não dorme. E ele começa a ler a história de um homem chamado Mardoqueu. Veja, versículo 2 do capítulo 6 de Esther. Achou-se escrito que Mardoqueu havia denunciado Bigtã e Teres, dois eunucos do rei, guarda da porta, que tinha procurado tirar a vida do rei. O rei pediu para parar nessa parte. Para aí nessa parte. Essa leitura aí que Mardoqueu salvou a minha vida, então para nessa parte aí. Aleluia. Glória a Deus. Então o rei mandou parar a leitura exatamente quando Mardoqueu salvou a vida do rei, quando estava na porta, porque tinha dois eunucos fazendo conspiração contra a vida do rei, maquinando mal. E esses dois, Zeres, olha, não é Zeres, é Teres, parecido com a mulher, é Zeres, a mulher de Amã. Então Teres e Bigtá foram enforcados, depois da averiguação e a certeza de que realmente Mardoqueu estava com a razão. Agora veja, o rei mandando parar a leitura. Sabe para quê? Para premiar aquele homem. Que honra, versículo 3. Ou que dignidade foi conferida a Mardoqueu? Veja aí se tem alguma coisa anotada. Os servos, os moços servos do rei disseram, nenhuma coisa se fez a favor dele. Então aqui mostra que o reino estava devendo a Mardoqueu. Então, cadê a honra de Mardoqueu? Cadê a dignidade de Mardoqueu? Era o homem que estava sendo ameaçado de morte por Amã. Mas, no coração do rei, havia uma honra e uma dignidade para aquele que estava sendo premeditado para ir à forca. Imagine aí, aquele que premeditava ir levar Mardoqueu à forca, não sabia que o rei também já tinha uma premeditação de uma vitória para Mardoqueu. Versículo 3 do capítulo 6. Que honra, que dignidade foi conferida a Mardoqueu. Por isso disseram, coisa nenhuma
lhe fez, disse os moços, mesmo demorando a premiação, porque passou ainda uns 5 anos aí sem receber, Deus vai pagar com juros e correção monetária. Então disse o rei, quem está no pátio? Sabe quem estava no pátio? Vamos lá? Quem estava no pátio? Sem o rei chamar, sem o rei saber, quem está aí no pátio? Veja, Amã. O rei não dorme. Passou a noite, a madrugada, sem dormir. De manhãzinha cedo estava no pátio, Amã. Presta atenção. Naquela noite o rei não dormiu e quem estava no pátio? Amã. Então Amã, tenho certeza que a noite que ele passou não foi de outra senão de pesadelo. Viu? E nós vamos sequenciar esta aula, isto é, dando continuidade aqui no nosso WhatsApp. Anote aí nosso WhatsApp. 85DDD 991 28 12 60. Ok? Entre aqui, nós vamos enviar para você a segunda parte. Vamos dar sequência ao assunto. Amém? Deus abençoe e Deus lhe guarde. A paz do Senhor e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Peça a segunda parte da aula aqui, ó. Amém.